Começando mais um podcast com os temas turismo e inovação. Hoje a gente está aqui com o José Rangel, lá de Caicó, e nosso tema hoje é indicação geográfica. Esse projeto do podcast falando sobre turismo e inovação é uma iniciativa da Ecotour Nordeste, com a ITNC, Incubadora Tecnológica Natal Central, e apoio da FAPERN, que está aqui acompanhando a gente nesse processo. A FUNCERN também, fazendo toda a parte de gravação e edição desse podcast, que está disponível no nosso canal do YouTube, tanto nosso quanto da ITNC. E aí, passando aqui para o José Rangel, ou Rangel, como eu vou chamar o tempo inteiro, se apresentar um pouquinho para a gente. Oi, Juliana. Eu sou de Caicó, né? Como um bom caicoense, começa por Caicó. Estou no Sebrae já há 34 anos e sempre trabalhei com a questão, antigamente era o artesanato, hoje é economia criativa. E gosto muito de trabalhar com a área de cooperação, seja associações, cooperativas, centrais de negócio e assim por diante, e políticas públicas. Perfeito. Então, Rangel, a gente pensou em falar, a gente já vem num ciclo de podcast, né? E a gente pensou em falar agora sobre indicação geográfica, né? Tentar achar como ela vai se conectar com o turismo. E aí, queria que você, se pudesse, né, explicar pra gente o que é indicação geográfica, né? Muita gente fala, eu vou falar IG o tempo inteiro, assim, é um costume, mas quando eu falar IG, eu estou me referindo à indicação geográfica. E aí vamos começar por aí, né, no básico. O que é indicação geográfica? Bom, indicação geográfica é um termo que se usa no mundo já há quase um século, onde a Europa e os países ricos usam muito. Para você ter uma ideia, o mundo hoje tem 10 mil indicações geográficas. O Brasil, nós estamos chegando a 100 indicações geográficas. No Brasil, é uma criança. Começou-se a legislação que é no INPI, né, onde se registra uma marca, uma patente. Se começou em 96, a primeira indicação geográfica do Brasil, ela foi dada o registro em 1999 e foi uma indicação geográfica internacional, não foi uma brasileira. A primeira do Brasil foi de vinhos em 2002, então é uma criança ainda muito desconhecida no Brasil, mas é uma grande estratégia, é um selo ou um signo de uma região, de uma cidade ou de um estado, que ele fortalece a área comercial de um produto ou de um serviço. Isso é indicação geográfica. Ela é muito maior do que uma marca de um produto. Ela é um selo ou um signo de uma região que ajuda muito na comercialização, no fortalecimento daquele produto ou serviço que tem que ser reconhecidamente e tem que ter tempo e as pessoas conhecem, seja a região ou, no caso do Brasil ou o mundo, e que você usa como uma grande estratégia comercial. E as pessoas, quando conhecem, que pegam um produto, seja de qualquer parte do mundo, eles sabem que ele é único de uma localidade, de uma região, e isso nos ajuda bastante no fortalecimento do preço, evitar a falsificação e assim por diante. O que eu percebo também é a própria formação das redes, né? Você começou sua fala falando que gostava muito dessa conexão e de repente está na frente de um projeto que tem essa ideia de fortalecer essa rede, de fazer essa rede ter um nome só e crescer junto. A grande importância da indicação geográfica, da IG, é que ela termina chegando mais rápido para o mercado e tem uma confiabilidade muito grande, mas é uma rede. Por exemplo, nós vamos falar muito da indicação geográfica do bordado de Caicó. A indicação geográfica do bordado de Caicó, que eu estou desde o início, foram quase 8 anos para que a gente conseguir aprovar. Ela contempla bordado de Caicó porque é o nome mais conhecido, mais forte. Fosse bordado do Seridó, talvez eu levasse 10 anos para o nível de conhecimento de bordado. E aí a gente usa o mais forte para a região, para 11 municípios, que é o nosso caso, tá certo? O Rio Grande do Norte tem só 2 indicações geográficas hoje registradas. A do Melão, em 2010, que contempla 12 municípios, mas é a indicação geográfica do Melão, e a indicação geográfica do bordado de Caicó, em 2010, que nós estamos em fase de implantação. Então, quando a gente falar agora, bordado de Caicó não é só Caicó. Não, bordado de Caicó
Hoje ele é usado, são pelo menos de 11 municípios do nosso semiárido da região do Seridó, é Caicó, é Timbaúba, é Serra Negra, é São Fernando, é São João, é Ipueira, é São José, é Cruzeta, é Jardim do Seridó, é Ouro Branco, é cada uma dos 10. Então, é uma estratégia muito importante. E aí vem as complexidades. Porque vai, por exemplo, a questão nossa do bordado de Caicó. Timbaúba, ele é um município que proporcionalmente tem mais gente que é ocupada no bordado. Eu tenho 2.700 habitantes e eu tenho 30% da população que é bordadeira. Sabe, você tem uma ideia, vai Timbaúba de... né? Mas a maior parte é homem e mulher. Então, era para ser bordado de Timbaúba. Aí Caicó, aí vai Caicó e diz, não, mas nós estamos cedendo a nossa marca Caicó para todos os outros, isso é justo, mas isso são todas as etapas já vencidas, e o que importa é nós vendermos bordado de Caicó, mas é de Timbaúba, é de todos os nossos municípios, por um preço justo para o artesão, e acima de tudo, que ele tem mais de 200 anos, o nosso bordado veio com os colonizadores de Portugal, mas que ele possa ter mais de 200 anos, mantendo nossa qualidade artesanal e se adequando aos tempos, se adequando à tecnologia, mas mantendo a característica nossa artesanal, que isso é mais importante, e porque são verdadeiras obras de arte. Sim. Então, a valorização do produto com indicação geográfica é muito importante, que a proteção do produto também para os falsificadores nos ajuda muito. Sim. Eu sempre escuto umas expressões e eu não sei bem a diferença, assim. E eu queria que você compartilhasse esse seu conhecimento. Eu até anotei aqui porque eu não consigo nem lembrar de falar direitinho, né? Que é a indicação de procedência e a denominação de origem. Tudo bem. A indicação geográfica, ela tem duas formas. Não quer dizer que uma seja mais ou menos importante do que a outra. A indicação de procedência ou a denominação de origem. Tá certo? Todas duas são muito importantes. Só que a indicação de procedência, ela é de uma região, e pronto, eu vou citar um exemplo concreto de duas possibilidades de indicação geográfica do Seridó, que no momento nós temos a indicação geográfica do bordado de Caicó, que nós estamos colocando em prática e começamos a estudar, junto com o IEF, com o governo do estado, a possibilidade da indicação geográfica do queijo de manteiga, que é um produto também genuinamente da região do Seridó há 300 anos. Nós estamos estudando agora. No momento, o SEBRAE está ajudando a elaborar a instituição que, se no futuro comprovada a possibilidade de se registrar com indicação geográfica, ela quem vai ancorar e levar esse registro para o INPI. Quem registra a indicação geográfica no Brasil é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é o mesmo que registra uma marca, que é o mesmo que registra uma patente, um direito autoral. Tá certo? Então, o bordado foi registrado, bordado de Caicó, com indicação de procedência. Então, eu tenho 11 municípios, que ele é famoso nessa área, que é reconhecido no Brasil e fora do Brasil, e temos lá. Então, só pode usar a indicação de procedência dessa região, que é colocada no processo, o INPI registra esses 11 municípios, tá certo? Eu posso ter uma bordadeira, uma indicação de procedência, que é da nossa região, que borda muito bem, vem morar em Natal ou em outro canto. Essa bordadeira que está em outro canto, que aprendeu e faz com a mesma maestria de Caicó, ela não pode usar a indicação geográfica se ela estiver em Natal ou em outro município, que é onde é o forte do bordado. Tá certo? Isso é uma indicação de procedência. E aí eu acho que dá para entender o primeiro ponto. Famosíssimo, essa estrutura está há mais de 200 anos, a gente comprovou, e assim por diante. Mas você diz, o que é que tem a denominação de origem? O que é que se diferencia? A denominação de origem, pronto, eu vou colocar em pauta o que talvez a gente faça nos próximos 2 anos, que é analisar o queijo de manteiga, tecnicamente e muitas vezes laboratorial. Se o queijo de manteiga da região do Seridó tem alguma característica, seja da natureza ou humana, que só pode produzir no Seridó. Se eu tirar um queijeiro do Seridó e botar no outro canto para ele fazer o queijo, se ele vai dar diferente. Do mesmo jeito,
o seridó tem um outro potencial que é a carne de sol, que no futuro muito próximo nós vamos analisar como indicação geográfica. Se a carne de sol do seridó, quando eu analisar as características em laboratórios, se vai ser só daquele gado, pelo clima e a comida que ele come, e assim por diante, que cria uma característica que nem uma outra região o tenha. Aí isso é uma denominação de origem. Por exemplo, se nós comprovarmos que o queijo de manteiga, que já é comprovado que é daquela região, no mínimo a gente poderia ser talvez uma indicação de procedência, para ser uma denominação de origem, se eu comprovar que aquele produto, eu fazendo em outra região, esse queijo, tem algumas características que é só daquela região, talvez pelo semiárido, pela comida do gado e assim por diante. Então, a denominação de origem só consegue ser feito por uma questão de natureza daquele povo naquele canto. Uma indicação geográfica, uma indicação de procedência, pode até ter uma pessoa que faz daquele jeito e migrar para outro canto que pode até fazer parecido. No entanto, ele não vai poder usar. A indicação geográfica, ela é importante dizer, quem usa é o produtor, quem usa é o artesão, é o agricultor. A instituição que manda o processo para o INPI, que registra, ela é obrigada, naquela região onde qualquer produtor, onde, no caso, artesão, que ela tem aquela característica, se ela cumprir aquelas características, ela tem que dar o selo ou o signo, né? A pessoa chama o selo ou o signo da indicação geográfica para ele usar no produto. E ela é averiguada a cada ano, normalmente, se ele mantém aquela qualidade. É para manter um padrão de qualidade, uma questão de tempo, como os seus primórdios, como ele começou a ser produzido. Não sei se deu para entender a denominação de origem. Sim. E a indicação de procedência. Sim. Eu fiquei só na dúvida se, além do... Eu não sei se vou falar besteira, né? Mas aqui tudo pode. Aqui tudo pode, né? Se não só os elementos do lugar, que se chama também muito de terroir, né? O sabor que aquele lugar tem, o que o gado come, mas se tem também o como fazer dentro da denominação de origem. Porque o como fazer, por exemplo, eu lembro que lá no Museu de Acari, eu não sabia, eles mostrando como é que fazia o queijo, aí parece que usava o estômago de um animal para fazer antigamente, né, para fazer, não sei, uma parte do processo. Então, será que... Pronto, olha, você está me ajudando. Aquilo ali é o coalho. Para coalhar o leite, usa aquela parte do estômago. Hoje foi feito em laboratório um produto que faz aquilo para não precisar usar aquela questão. Se aquele coalhamento pode interferir ou não quando se faz a análise, até isso pode influir. Pode influir o clima, por exemplo. Eu tive há 4 anos no Encontro das Américas sobre indicações geográficas e marcas coletivas. Eu vi um rum, se eu não me engano, da Guatemala. Um espetáculo. Tive a oportunidade de tomar uma dose desse rum. Ele é feito na região, ele é uma denominação de origem, a 1000 e tantos pés de altura. E aí só dá aquela qualidade e aquela denominação naquele local, naquela região e naquela altitude. Tá certo? Então, o queijo de manteiga, sobre essa questão da denominação de origem, ou a própria carne de sol, vai nos levar a estudar muito essa questão. Se o semiárido, se o nosso gado, se a alimentação, por exemplo, o leite que é produzido embaixo na nossa temperatura maior, será que ele pode ter alguma mudança lá em cima da serra, entendendo Laurentino, que a gente tem queijo lá também? Então, isso é feito dentro do processo do estudo para se ter uma indicação geográfica, seja uma denominação de origem ou uma indicação de procedência. Perfeito. Tá ficando difícil essa conversa perto da hora do almoço. Aí a gente fica falando de queijo. E de carne. Fica falando e de melão, né? Não, fala agora. Vamos focar. De melão, importante, né? Sim. O Rio Grande do Norte tem, até o momento, 2 indicações geográficas. Nós temos 100. Nós temos 1% das indicações geográficas do mundo. O melão lá em Mossoró, lá naquela região, e o bordado aqui. É importante a gente frisar que no momento nós estamos estudando, o SEBRAE está apoiando a indicação, uma indicação para a castanha da Serra do Mel, uma indicação para o mel de Jandaíra, e há uma possibilidade da ostra de pipa, que também vai congregar ali. Sim. Como pipa é mais famosa, esse marketing
facilita muito vamos dizer, a hoxa de pipa, se a gente conseguir comprovar. Então, pipa é conhecido mundialmente. Então, para você ter isso e estar lá, você ganha milhões e milhões de reais ou de dólares no marketing, na divulgação, para a gente ter um produto acessível, com qualidade, com um preço muito bom para os nossos produtores. Inclusive, eu estava participando de alguns eventos essa semana e a gente falou muito isso, né? O turismo, ele não tem esse apego geográfico, assim. É muito comum a gente que é daqui, as pessoas dizem assim, eu fui para Natal, adorei Pipa. Quem é natalense fala assim, não, meu filho, Pipa é uma coisa, Natal é outra, né? Mas para o turista, ele está muito mais atrelado à região, ao que ele visitou, do que necessariamente a referência geográfica daquele lugar. Se aquele lugar, as limitações, se era Natal, fui no Cajueiro de Natal, aí o pessoal de Parnamirim, que é onde eu moro, né? Aí não é Natal, é de Parnamirim. Tá, mas assim, pra gente é relevante, claro, é importante. Mas para o turista, o aspecto regional, né? A gente agora tem 11 GEs, que são dos polos turísticos, né? Esse aspecto regional de conhecer o polo Seridó é muito mais forte do que você dizer, não, eu fui a Timbaúba dos Batistas, eu fui a Jucurutu, né? Não, eu fui na região do Seridó. E eu acho que isso é positivo. E aí, queria também já endossar, nesse processo da certificação do bordado, inclusive você trouxe aqui pra gente, não sei se dá pra ver, mas trouxe em primeira mão a identidade visual aqui de como vai ficar o selo, né? Então quando a gente encontrar esse selinho. Aí o selo holográfico aí dificulta, né? Dificulta a falsificação, amplia a possibilidade de mercado, QR Code. Com QR Code, então assim, fantástico, e por sinal. Esse QR Code é muito importante. Sim. Porque o que mais me emocionou no trabalho da IG, o ano passado nós fizemos uma coleção, quando a gente chegou o resultado, foi até intitulado o nome bonito para chover, ela está nesse momento, até o dia 13 de agosto, ela vai estar na casa do artesão do Seridó, lá em Caicó, para as pessoas visitar. O ano passado ela foi para o Rio, no Cravo, passou 3 meses, veio para Natal, passou um mês, que está lá agora. Para mim, o ponto magnífico e mais importante da indicação geográfica do bordado é porque ele tira a bordadeira da invisibilidade. E quando a gente fez o desfile que a gente produziu para comemorar, quem foi desfilar na passarela da gente? Foi bordadeira, filha de bordadeira, neta de bordadeira. Então, algumas delas choravam porque nunca ninguém tinha reconhecido. Muitas delas tinham produzido peça para o Papa, para as maiores artistas, mas aparecia só o estilista. Muitas vezes nem falava que era de Timbaúba, de Caicó, de São João, de Sabugi. Com a indicação geográfica, na hora que você pegar uma tabletzinha dessa, que você for lá, tá aqui, ó, que você jogar o seu celular no QR Code, você vai digitar o nome dela e o código dela. Você vai lá conhecer diretamente a bordadeira que fez aquela peça, tem um contato dela, você pode falar com ela, se você encomendar uma peça, se ela quiser fazer, você vai encomendar ela. A indicação geográfica do bordado, ela tira essas verdadeiras artistas da invisibilidade de mais de 2 séculos. Só isso, e somente isso, para mim, que trabalho numa empresa que trabalha no desenvolvimento regional, isso já é acima do gratificante. Profissionalmente, você nem fala. Mas para a bordadeira, de chorar, de cair as lágrimas, ela ser reconhecida. Eu vi agora, por causa, principalmente da indicação geográfica, o vestido da Janja. Quando o Lula publicou lá, foi 11 milhões de pessoas em todas as mídias sociais do mundo inteiro que viu. As pessoas, as nossas meninas de Timbaúba são globais. Então, e outras pessoas querendo conhecer e vendo e conhecer, onde chegar uma peça que tiver essa tag bordada da região, gente, isso a pessoa não vai ter dúvida e certamente vai querer pagar um preço justo. Pelo amor de Deus. Não tente de um artesão tentar barganhar preço como se fosse uma peça da China ou de qualquer outro canto feito em série. Sim. Isso são obras de arte. Sim, eu sempre bato muito nisso, né? Todo podcast eu acho que vai ter esse discurso, que já é um mantra meu. A gente fala muito em sustentabilidade, né? E dentro da sustentabilidade você tem um aspecto econômico. Então, assim, a gente precisa sempre estar pensando que o nosso consumo ele é muito político. Então, não adianta eu ficar
com um discurso político muito alinhado, defendendo todo mundo. E aí, quando eu chego na hora de comprar um artesanato, eu fico, mas isso aqui é caro, mas isso aqui não faz 3 por 10, mas isso aqui eu estou valorizando porque eu estou comprando. Não, é o contrário. Né? Então, assim, pensar que o seu consumo, ele está sinalizando algo. Quando eu consumo, no preço que foi cobrado, como a gente comprou esse artesanato aqui lá em Currais Novos, quando eu consumo esse artesanato, eu estou sinalizando toda uma produção. Eu estou comunicando para aquela produção que ela continue produzindo, porque eu quero consumir, né? E eu sempre penso, né? Eu estou ali, algumas pessoas fazem daquilo ali sua vida. E as que não fazem justamente porque não conseguem ganhar, não conseguem viver daquilo. E aí, se eu estou financiando a vida de uma pessoa, por que eu vou ficar mendigando, pedindo que baixe, que negociando, que dê desconto? Né? Porque é alguém que dedica o dia, que dedicou a vida, que dedicou o tempo de vida dela para fazer aquilo ali, e aí você, às vezes, dias para fazer, né? Eu assisti ontem uma reportagem que era uma senhorinha fazendo ponto cruz, ela falou assim, eu não ganhei nem 50 reais nessa peça. Você fica, poxa vida, horas da vida dela, dias da vida dela, e você, às vezes, quando calcular o seu salário e quanto você gasta para ganhar ele em hora, pode ser que não bata, né? Então, eu tenho essa política que o nosso consumo, ele é político, a gente precisa pensar na sustentabilidade das coisas, né? A sustentabilidade econômica também. Então, não adianta ficar fazendo peça para se comparar à China, que não vai chegar, porque não é uma peça artesanal, né? Não são pessoas fazendo, né? Principalmente de regiões tão áridas como a nossa, né? Como não só em Caicó, mas boa parte do Rio Grande do Norte, que está inserido no polígono das secas. Então, assim, a gente tem um lugar muito árido. Então, quando a gente vê uma peça vindo desse lugar, né, eu sempre não negocio, assim, eu pergunto o preço, de quanto é, se eu puder pagar, se eu tiver com aquele poder aquisitivo, eu digo, eu quero, muito obrigada. Se eu não puder, eu fiz parabéns, está muito bonito. Não vou querer agora, mas gostei muito da sua peça. É porque eu acho que o nosso consumo, ele tem um fator político. Rangel, e aí queria saber como é que se dá esse processo da certificação. Como é que começa? Assim? A gente, antes de começar o podcast, estava falando sobre o pastel Tangará, né? Que eu tenho uma das meninas daqui. Você quer ver o pastel Tangará? Também com indicação geográfica, se possível, se estudar. Uma das sócias, que é a Marília, da Ecotur, ela é de lá. E ela tatuou o pastel Tangará na canela dela. Eu até brinco que é um pastel de canela. Porque de tanto que ela é fanática, né? E eu também já gostava. E eu falei, eu vi na minha cabeça assim, rapaz, será que esse negócio não dá um IG? Né? Será que isso não saber fazer muito específico? Né? Como é que isso começa? Como é esse burburinho, diz assim, isso aqui vamos fazer isso aqui. Como é que eu vou chegar até aí? Mas eu quero voltar, eu não vou perder a oportunidade aqui do seu podcast de falar sobre essa questão. Eu tenho isso em casa, a minha esposa é pedagoga, mas ela é artesã, começou com 8 anos. Sim. A minha esposa hoje, por exemplo, a FIAP, que é a maior feira de artesanato aqui no estado, eu não trago ela para expor na feira, porque praticamente, talvez mesmo na FIAP, 85, 90% das pessoas que estão visitando a FIAP, eles não sabem na essência o que é o artesanato. E eles pegam e tratam as peças para o bordado, nosso bordado, que é a minha área, que também é minha empresa de família, há 26 anos. Eles pegam a peça, olha assim, joga ou ajusta para quem é a bordadeira, a artista artesã, aquilo é mesmo que bater nela. E elas chega 10 dias de feira, se ela for vendo aquilo se repetir, e elas chegam totalmente depressivas em casa, porque as pessoas não conhecem o que é uma peça de arte, o que é um bordado e assim por diante. Então, Ana não vem expor porque ela não aguenta ver isso. Tá certo? A mesma coisa, é muito importante você fazer isso. É muito importante você orientar. Não pegue uma peça de um artista, como o caso do bordado de Caicó, tem uma peça que pode levar 3 meses. Eu tenho um vestido de casamento, que é 2, 3 bordadeiras, pode levar 3, 5 meses. Quando ela chega que cobra 8, 10 mil, tem pessoas que podem achar caro, e não é. É uma obra-prima, é uma realização. E as pessoas, às vezes, não entendem. É o famoso consumo consciente. Então, fazer isso, não aplicar preço, vamos dizer, principalmente em obras de arte, no artesanato, que tem uma história por trás de cada peça daquela.
Isso é importante. Mas como é que, voltando para a nossa conversa, como é que começa essa história? Primeiro, você tem que ter um produto que seja muito reconhecido, de uma região. Segundo, se você quer discutir a possibilidade de buscar uma indicação geográfica para uma região, para uma cidade, de um produto ou um serviço, você precisa ter uma equipe de estudo bom, que tenha conhecimento nessa área, para poder a gente estudar direitinho, para saber que se nós temos possibilidade de aprovar ela dentro do INPI. Para fazer isso, alguém tem que apresentar o INPI. Então eu tenho que ter uma associação daqueles produtores ou daquelas empresas que o representem para poder apresentar no INPI, um sindicato, um consórcio e, às vezes, uma confederação que apresente todo o estudo daquelas características e envie para o INPI e a equipe lá analisa bem direitinho para lhe dizer, vocês têm uma indicação geográfica, está aqui aprovado para vocês poderem usar. Até aí tudo é muito fácil. Quer dizer, apesar do que se levou 100 anos, 200, 300 anos de um produto já é conhecido, que é o que nós vamos, ou de um serviço, que é o que nós vamos poder buscar esse registro para que ele tenha um signo ou um selo nessa área. A grande questão é a gente incorporar aqueles produtores, eles acreditar que aquilo vai trazer resultados, que vai ajudar e eles compreender como seja dele. Eu, como consultor, é muito fácil estar discutindo isso. Mas eu tenho que fazer um desafio nos próximos anos, por exemplo, na região do Seridó, seja com o bordado, que a gente já está andando, seja com queijo de manteiga, ou talvez a carne de sol, ou seja lá o nosso pessoal da Serra do Mel com a castanha, Jandaíra com mel e assim por diante, quem faz aquilo se apropriar. É a região, é a gente fazer uma IG trabalhar para a gente de uma maneira muito positiva e comercialmente nos ajudar na venda dos nossos produtos e trazer valor agregado para a nossa cultura também e também financeiro. Tá certo? Então você manda para o INPI, leva um período de 3, 4 anos, eles autorizam e a gente passa a trabalhar para botar esse selinho na peça e as pessoas quando vão vendo ele, pessoa consciente como você, demais outras, já não cometem às vezes as mesmas gafas e já compra e tem uma decisão de compra de um produto de uma região que muitas vezes ela é única. Então, essa equipe da entidade, que é quem comanda, é quem escreve todas as regras para entregar ao produtor, para ele vender e manter aquela característica. Aí você diz, mas Angel, como é que a gente avalia? Você me falou em milhares de bordadeiras, como é que é feito? Como é que é feito? O CRACAS, né, o Comitê das Associações e Cooperativas Artesanais do Seridó, de Artesão do Seridó, foi quem propôs e foi quem escreveu e pediu a IG do bordado de Caicó. Ele chegou. Como é que é na prática? Inclusive agora, quarta-feira, vai ter uma análise. Lança um edital para todas as bordadeiras da área que tem e produz aquele produto, eles vêm e entregam uma comissão na entidade, no caso nosso do bordado de Caicó, CRACAS, ela preenche uma ficha, discrimina 3 peças e entrega ela. Existe dentro do documento da entidade, ela tem que ter um comitê gestor que avalia aquele produto. Então, as pessoas do CRACA pegam aqui e levam para uma sala os produtos, 10, 20, 30 bordadeiras, as peças numeradas, ninguém sabe de quem é. O comitê vem e analisa o que foi registrado dentro do INPI, todos os pontos, são 12 pontos que podem ter a IG, o tecido, a linha, tudo isso tem lá, ela analisa de acordo com a conformidade do que está aprovado e o que foi escrito pelos próprios produtores para poder ir com o INPI, não, essa bordadeira está apta, essa está apta, essa está apta. Essa daqui, o bordado dela não está bem lavado, não está bem acabado, tem isso ou aquilo, não. Essa a gente volta e coloca para ela, no comitê, que tem esses detalhes que precisa ser corrigido e ela apresenta de novo. Da indicação geográfica, a apropriação dos produtores ou dos artesãos que tem indicação geográfica. É muito criterioso e tem que ser, e é uma questão de proteção. Por exemplo, a indicação geográfica ela é registrada no INPI. Se alguém está falsificando os produtos, acontece, as pessoas pegam e dizem, eu quero usar isso aqui,
Igual o camarão de Caicó. Pronto, eu estava na praia, o cara chegou e disse camarão de Caicó. E eu fui olhando, Caicó, você vê, é água doce. Eu fui olhando, cara, camarão de Caicó. Eu cheguei e disse, você tem certeza que esse camarão é de Caicó? Isso é de Caicó, quem quer de Caicó? Eu sou de Caicó e a água doce não produz esse camarão. Deixa eu ganhar meu dinheiro. E aconteceu a mesma coisa no outro ano com o bordado do Ceará. Então isso vai educando quando acontece pessoas às vezes, nem por maldade, eu vou usar porque é bacana, eu quero usar. Primeiro o comitê regional nosso, no caso a entidade que foi buscar, vai buscar, olha, então você não pode usar isso. Se o cara continuar, é a Polícia Federal no espinhaço dele para resolver o problema. Porque quem fiscaliza casos como esse do INPI é a Polícia Federal. É a mesma coisa, falsificar uma marca, uma patente e assim por diante. Acho engraçado como essa marca Caicó é forte, né? Eu lembro que há muito tempo atrás eu fui a Caicó e tinha uma amiga que morava ali perto da igreja de Santana, né? Sim. E aí ela falou assim, vamos comprar picolé? Aí eu falei, não, tu vai lá entrar. Ela, não, tem que ir. Eu falei, por quê? Porque ela tem que vir da forma e ele derrete muito rápido. Eu, tá. Aí chegou lá, a mulher você escolhia o sabor, ela pegava os palitos, mergulhava a forminha e puxava aquele picolé redondo. Sei lá, uns 15 anos atrás. Hoje, você vai em Maceió, olha Maceió, você tá no Rio de Janeiro, você vai em Maceió e o pessoal passando picolé de Caicó. Velho, como Caicó, acho que até sonoricamente, né? Como Caicó é vendável. E isso era muito interessante. Deixa eu contar uma historinha que isso foi um problema. Nós não conseguimos aprovar a IG do bordado na primeira vez que foi apresentado o INPI. Esse trabalho começou há 9 anos atrás. Quando se apresentou a primeira vez, por ser a região, por ser 11 municípios, o CRACAS apresentou o primeiro projeto ao INPI com o bordado do Seridó. Não conseguiu comprovar todos os pontos, faltou 5% e o INPI voltou. Quando voltou, eles falaram, mas nós queremos insistir. Aí nós contratamos um consultor do Paraná que tinha expertise na área já com 2 IG que ele tinha conseguido passar e aprovar, nós trouxemos ele para trabalhar em conjunto com a gente. E a primeira coisa foi a gente fazer um estudo, que era mais importante, bordado do Seridó, de Caicó ou de outra cidade. Depois de 120 dias, o que foi para descobrir? Por que é que bordado de Caicó? Mas proporcionalmente quem produz mais bordado é Timbaúba do Batista. Porque quando a gente fez o estudo, se a gente fôssemos usar bordado do Seridó ou qualquer uma outra, nós levaríamos uma década para ter um nível de conhecimento investindo em marketing para chegar ao nível do conhecimento da marca Caicó. Por isso que é bordado de Caicó, mas é de Caicó, é de São João de Sabugi, é de Timbaúba, é de Serra Negra, dentro da nossa estratégia, porque o mais conhecido, a IG é uma estratégia comercial muito forte e é um marketing de um produto e é uma segurança para o consumidor. Então, o melão de Mossoró também é a mesma coisa, mas às vezes a gente leva bastante tempo tentando juntar esses pedacinhos que, como diz o Silvio, se espatifa de vez em quando, porque eu quero que chegue daqui mesmo, que dificulte a venda, mesmo que até chegar onde se chegou nessa estratégia, passe anos e talvez não chegue, mas nós somos pessoas, então nós temos que ter essa capacidade. O nosso trabalho do Sebrae é muito esse mediador e trabalhar com as pessoas certas para que a gente consiga, no prazo curto, e para que a gente ajude os produtores a se apropriarem desses nomes e que a gente possa recorrer no mundo inteiro vendendo nossos produtos. Então, pelo que eu entendi, tem um processo muito forte de conscientização, de formação. É o mais importante. Se eu posso ter um produto desse todo dia, se ele não se conscientizar e se ele não quiser, não é o Sebrae, ou não é a universidade, não é o IF, não é outros órgãos que vai querer. Eles têm que querer. Sim. Então eu tenho muitas IG, mas tem muitas IG que as pessoas têm, mas ainda não usam, não se apropria bem e não dá o resultado que deveria dar. Sim. Que não deveria dar. Por exemplo, eu estava vendo, nós temos 9 denominações de origem internacional no Brasil. A última dela foi a tequila, do México, Sim. em 2019. Eu posso, de um outro país, registrar em outro país uma indicação geográfica. Nós temos nós temos queijos,
Nós temos Cachaça, Portugal, o Brasil muito forte, cachaça, vinhos, café, cachaça é nossa. queijo, muito a área de Salinas, assim, queijo, área de mel, então está bastante diversificado. Né? Nós estamos andando mais. O Sebrae, a nível de Brasil, ele é um grande parceiro nessa área, nós acreditamos muito, mas investimos muito para que a gente possa avançar e se apropriar. Nós temos 20 aninhos só, o que já tem 100 anos. 90% das IGs são dos países mais ricos, principalmente da Europa. Esse mercado de 10 mil IG no Brasil, eles movimentam 50 bilhões de dólares por ano. Só para você ter uma ideia, assim, um gostinho um pouco da questão do que é, e cada dia ela se torna mais conhecida, cada dia mais valorizada e cada dia ela passa a nos facilitar quem tem essa possibilidade na sua região ou na sua cidade de ter uma indicação geográfica. E só para a gente terminar esse raciocínio, né? Outra coisa que eu também percebi é que tem muito da preservação dos elementos identitários, dos saberes identitários. Então, assim, o registro, ele não é, apesar de a gente estar discutindo, que eu considero algo como uma ultra inovação, né? É algo, a gente tá nesse podcast, o tema não é à toa, porque a gente quer falar de turismo e inovação, a gente vai chegar na parte do turismo já bem mais forte. Mas, assim, por exemplo, eu fiz uma visita a um território de quilombo que fica ali em Xará-Mirim, que é coqueiros, e eles produzem muito grude. E eu achei curioso que todas as casas têm um forno praticamente igual e eles produzem praticamente do mesmo jeito, né? Eles nem... É algo tão ainda inicial, eu falo inicial na perspectiva do turismo, na perspectiva das vendas, porque para eles não é inicial, porque eles falam isso há muito tempo. Mas, por exemplo, eu andei toda a cidade, toda a comunidade, não tinha nenhuma placa dizendo que do grude. Eu fiquei, minha gente, como é que vocês são potencial de grude e tem uma placa? Né? Aí, como eu sou do turismo, eu sempre chego no lugar meio fazendo provocações, né? E aí, eu visitei algumas casas, né? E eu falei, onde é que vocês vendem isso aqui? Aí eles falaram assim, Juliana, todas as feiras que você via aqui, dessa região Natal, Xará-Mirim e tal, vem daqui a gente que faz esse bolo, esse grude. Aí eu fiquei olhando para o forno e para o modo de fazer, eu visitei acho que umas 4, e eram tudo igual. Eu fiquei, gente, é tão engraçado, porque isso é um saber ancestral, né? O próprio território, esses territórios que têm remanescente de quilombo, né? Eles têm as características, se a gente olhar, são todas muito parecidas, né? Eu falo daqui de Xará-Mirim, e você vai lembrar, aqui tem Currais Novo, aqui tem Lagoa Nova. Eles se distanciam da cidade, muitas vezes são inclusive marginalizados pela cidade, tudo que acontece com o pessoal quilombolas, Isso. Areias tem, Jardim do Seridó. Isso. Aí eles se distanciam da cidade, a sua produção é extremamente eclética, eles não prevalecem a monocultura, né? Lá em Xará-Mirim você tem um grande vale de cana-de-açúcar, você andando, chega em Coqueiro, você tem manga, você tem banana, você tem uma plantação diversificada, né? Economicamente diversificada, já é um resquício desse lugar de refúgio. Ele não podia produzir só monocultura, ele tem que produzir tudo para abastecer a comunidade, né? E eu fico pensando, essa conexão que a IG faz de garantir que aquilo ali, como você disse, de 200 anos para trás, fique mais 200 anos, 500 anos para frente. Né? Quando você cria a patente e você diz assim, isso aqui é feito desse jeito, com essa linha, com essa marca, com esse formato, com isso aqui, faz com essa máquina. E com essa tem máquina. Que ser a maquinazinha de pedal, ou na mão, e se usar qualquer motorzinho tem que ser manuseado pela bordadeira. No caso da gente, Sim. Está lá especificado. Pois é, então assim, queria tua impressão sobre isso, de como a IG garante que a nossa história seja preservada, que o nosso saber fazer, que a nossa elaboração, o nosso jeito de fazer, o gosto que aquilo ali tem, como a IG contribui para que isso permaneça por mais anos. Começa no registro. Você tem que escrever como ela é feita, e ela não pode sair. E se ela é conhecida e reconhecida, ela tem uma forma lá dos primórdios. Ela tem que ser feita dentro daquele processo. Você entendeu? Sim. Por exemplo, o queijo de manteiga, vamos voltar agora para o nosso tema muito importante do Seridó. O queijo de manteiga, se ele for
e conseguir ter a EG é o queijo de manteiga artesanal. Nós levamos 20 anos para ter uma legislação do queijo artesanal. Então é naquele tacho, é naquela forma, não é permitido Y, só X e assim por diante. Então, para se manter aquilo e se ter aquelas características, ela tem que ser colocada e escrita e ela tem que ser registrada. E ela tem que ser fiscalizada e cobrada dentro daquele formato. Você entendeu? Por isso que o cara pega uma grande estratégia, aí quer ter a IG para furar a bola e falsificar e vender e ganhar monetariamente. Isso aí é onde entra todo o processo de fiscalização. Por exemplo, a IG do bordado. No momento que chegou a IG, uma das primeiras coisas foi a gente parcerizar, que até de pessoas de Caicó que são especialistas nessa área, com o INPI, de marcas patentes, junto conosco, um escritório renomado na área, porque em havendo essas questões, estando furando e falsificando o nosso formato, ele entra em ação. E mais, o próprio detentor da IG, se ele sai fora das regras que estão estabelecidas, ele também sai fora, ele é punido e ele é retirado de dentro da IG para não usar o material que identifica a IG. Perfeito. E aí, Angel, o grande intuito disso aqui é a gente tentar entender, e eu queria a tua opinião sobre isso, como é que a IG ela vai contribuir para o turismo? Como é que o turismo pode se beneficiar de uma IG? Eu acho que beneficia em tudo. Agora, o turismo, né, gente, é a nossa maior indústria limpa, né? Mais de 50 atividades. O seridó em si, você já viu que eu sou um seridó, eu caio correndo, ou o bicho da barriga. O seridó, eu não sei se você tem essa informação, Juliana, mas a região nossa, o estado do Rio Grande do Norte, é o único estado do Nordeste que ele consegue fazer no mesmo dia praia e sol. Entendeu? Eu consigo fazer as duas coisas. E eu tenho uma serra no meio que eu posso fazer praia e sol, e quando tiver o europeu, os outros com aquele frio, pode ficar, quando a gente encher também ali, como Martins de Pousada, em cima da serra. E se eu tenho essa diversidade de produtos que sejam reconhecidos, e o Seridó hoje já tem o Geoparque também, que será um grande parceiro. Se nós fizermos o Seridó hoje, sustentável com água, com transposição, com barragem, com interligação de bacia, com a nossa culinária e com as nossas expertises também no bordado, isso vai ser um céu para a gente fazer turismo, um turismo limpo. O bordado em si é um produto muito limpo. Inclusive o bordado tem uma importância imensa para o sertão, ajudou muito onde tem a bordadeira na zona rural, no período das grandes secas. Quem sustentava a casa era a mãe, a filha que bordava para não vender o animal, para não ficar sem nada, para poder se sustentar no período que não se tinha renda. Tem uma importância imensa no êxito rural, ainda na nossa região, que o município de Caicó tem 9% da população rural, mas Serra Negra tem mais de 20%. Então, ele tem essa grande importância. Então, a IG para o turismo, eu acho que é um casamento perfeito. Vocês nos ajudam muito e nós ajudamos vocês são o turismo a cada dia levar mais pessoas, movimentar e conhecer aquilo que nós temos de um povo há séculos. Sim, e aquilo que você falou também, de você só vai encontrar lá. E se o turismo ele requer esse deslocamento, né? Então você fomentar isso, dizendo como começou, né? Eu lembro que quando começou essa conversa sobre IG, eu estou falando da minha percepção, né? Não é aquilo que era. Muito desconhecido ali. Isso. Aí se falava de champanhe na França, né? Aí do presunto Parma. Isso. Então assim, eu tinha como algo muito longe, né? Quando eu vi, eu não acompanhei do melão, eu não sabia, desconhecia. Foi a primeira? Eu não sabia. E agora, por conta do mestrado em inovação, a gente fica muito atento a isso. E aí, quando saiu de Caicó, eu fiquei ensandecida. Eu falei, velho, que fantástico. Tá vendo? Caicó é Caicó. Os meus amigos nossoroenses que não ouçam. Quando saiu a de Caicó, eu falei, nossa, gente, isso vai ser extraordinário. Porque agora a gente pode ir para essa região, né, que é não só a cidade em si, Caicó, mas para essa região, para poder conseguir obter o original, o feito lá, o padronizado, o ancestral,
né? Garantir que eu tenha ancestral, inclusive através de instrumentos como QR Code, como celular holográfico, como identidade visual. Isso, né? mas vai entrar nas lojas também, quem sabe lá na França, lá vão buscando com esse. E aí, por exemplo, uma pessoa está na França, gosta muito de bordado e de repente faz, isso é de onde? Como é que eu faço para ver isso sendo feito? Que aí entra o turismo de experiência. Como é que eu vejo isso aqui? Quando virar aí, vai ver o QR Code. E aí vai ter que vir, pegar um avião, descer no aeroporto daqui, pegar um carro e chegar até essa região para poder ver como é que esse processo acontece. Ele chegou nesse produto lá, em qualquer parte desse país, quando ele botar o QR Code, ele vai lá, cai no site, ele digita lá o nome e o código, vai ver a bordadeira. Eu quero ir lá, eu vou conhecer essa bordadeira. Eu quero uma peça dessa bordadeira, eu quero tirar uma foto. Isso é uma coisa muito bacana. E também é genial, porque eu sou muito crítica à indústria da moda, né? Por essa coisa muito intensa, de muito desperdício, de muito recurso gasto. Né? Cada coleção que vem, que vai, né, a outra já não serve mais, então eu sou um pouco crítica. Assim, eu tenho alguns amigos que são dessa área de moda, que estudam moda, e a gente sempre, de preferência em conversa de bar, né? A gente sempre discute muito isso. O bar tem que ser estudado. Conversa de bar, o bar, ele é onde junta todo mundo e onde junta de uma maneira e onde se traz à tona muitas coisas. E essa questão da moda, esse consumo mais consciente da moda, ele está muito em voga. Sim. Cada dia ele se amplia e isso é muito bom. Eu fico muito feliz quando eu vejo essas... Não é mais tendência, é uma realidade se discutir essa questão. A gente falou isso no último podcast, não é mais uma opção. Você falar em moda, aí eu tenho que vender o nosso peixe aqui do bordado, porque mais de 200 anos nós éramos praticamente cama e mesa e infantil. A IG está nos ajudando a dar um impulsionamento muito grande para a moda e a própria cama e mesa, a gente se renovar ela, nós não queremos que você use 50, 100 anos, você pode até ter a peça, nós queremos que você use um lençol todo dia, no caso da cama e mesa, na mesa que você possa ter uma ferramenta com o nosso bordado, mas que possa ser pago um preço justo, mas mais acessível para você colocar aí, que você possa usar a blusa, o vestido, e assim como moda com bordado, tá certo? Isso é importante, como souvenir, nós vamos agora, dia 27, nós estamos lançando a coleção de souvenir com bordado, a coisa mais linda do mundo, as pessoas querem levar uma lembrança do ponto turístico de Caicó, e os nossos 11 municípios da área da indicação geográfica poderão e irão fazer os seus souvenirs da sua cidade, os seus pontos turísticos, olha como é que pode. E a gente multiplicar, quem quiser ver, eu não sei se esse podcast vai estar lá dia 27, já no ar, mas dia 27 na abertura da FAMUS, que é a segunda maior feira de artesanato do Rio Grande do Norte, a 37ª edição agora, lá em Caicó, no período da Festa de Santana, a maior festa religiosa desse estado. Então vai estar lá sendo lançada. Ela vai estar sendo lançada e você vai encontrar, por exemplo, para o turismo. Será muito importante a gente, nesse trabalho de turismo, você vai não só encontrar as peças grandes, mas as pequenas, o souvenir e assim por diante. A IG está nos ajudando a esse funcionamento. A IG, quando eu lhe falei de tirar a bordadeira da invisibilidade, ela está fazendo com que as pessoas... Fazia uma década que eu não via jovens querendo aprender a bordar. Agora estou procurando suas cooperativas, a Casa do Artesão do Servidor, a Casa da Bordadeira em Timbaúba, para aprender a bordar. E a gente tem, inclusive, outras manifestações aqui, né? Você tem o Bilbo aqui em Natal muito forte, você tem o Labirinto ali naquela região de São Miguel do Gostoso também muito forte, né? Então, a gente tem uma riqueza absurda, né? Às vezes, uma ação como essa, ela gera um efeito de transbordamento absurdo. Você tem um crochê em Carnaúba dos Dantas que é espetacular. Inclusive a loja do Mangaio em São Paulo está sendo estruturada. Foi inaugurado um lugar de charme em Carnaúba dos Dantas agora, recente. Visitem, é um trabalho espetacular. Um espaço do mercado público de Acari, os municípios estão se preparando e nós precisamos preparar os nossos municípios para o turista. Eles estão se preparando sem perder a nossa essência, tá certo? Isso é muito bom. E eu estou muito otimista porque nós seremos mais importante
economicamente, socialmente, no futuro muito próximo, do que fomos no passado, a região do Seridó. Eu acredito nisso. Eu sou um dos entusiastas que trabalham por isso. Então, se cada Semidoense fizer isso, eu não tenho nenhuma dúvida. Você já imaginou o Seridó totalmente como nós vamos ser com a questão hídrica? Já imaginou indicação geográfica no bordado, no queijo, na carne, e demais outros produtos, o geoparque? Vai ser um berço para o turismo. E isso é muito bacana em toda a nossa área, né? Todas as nossas potencialidades. Fantástico. Rangel, queria muito agradecer, não só a você, mas ao Sebrae, né, que sempre que a gente levanta a mão, o Sebrae chega junto. Isso é muito importante para quem é pequena empresa, para quem é empreendedor. O Sebrae por ter cedido essa sumidade aqui, eu acho que obrigada também ao Ives que me indicou, né, o contato do Rangel, o Ives que é o gestor de turismo aqui do Sebrae Natal, porque foi assim uma explosão de conhecimento. Assim, eu aprendi muito. Eu não sei se quem for assistir, quem for ouvir, recomendo aí pegar uma louça grande para ficar bem concentrado. Quem for assistir esse podcast depois, poder aprender como eu aprendi aqui, porque eu aprendi muito, estou muito feliz assim, que deu certo, que a gente conseguiu gravar, já entendo muito mais de G do que há 1 hora, 2 horas atrás. Eu agradeço demais a sua vinda para esse podcast. Tá, Juliana, o Sebrae que agradece, né? Vocês são grandes multiplicadores. O que vocês vão nos ajudar com um podcast desse, as nossas bordadeiras, a nossa região, é algo fantástico. Eu que agradeço. Eu gosto muito desse sistema, eu adoro essa área. Eu estava dizendo, eu sou um menino já, ou um dinossauro há 34 anos. O mercado de trabalho já não comporta mais isso, mas eu tenho a honra de dizer que eu estou numa mesma empresa, uma das melhores empresas de se trabalhar no Brasil, que é o Sebrae do Rio Grande do Norte, há 34 anos. Entrei como estagiário. Sou também um pequeno empresário, mas gosto muito dessa área de atuação. E você juntar o seu conhecimento técnico-científico com a sua prática do dia a dia é ótimo. E aí, quando você fala dessa coisa, quando eu falo de redes centrais, de cooperativas, de indicações geográficas, de políticas públicas de legislação, me enche o peito, porque isso ajuda a mudar a vida das pessoas. A nossa empresa é uma empresa que a sua missão é fazer com que os negócios, sejam eles rural, urbano, de serviço, indústria, possam viver mais, possam passar de geração para geração. A grande missão do Sebrae é a gente fazer com que em 5 anos não morra 72 empresas e fique 28. Se Deus quiser, daqui a 30 anos, possa, em 5 anos, de cada 100 empresas que nascem, 50 fiquem no mercado e as outras possam se readaptar e possam voltar para o mercado. Esse é o grande foco da nossa missão, é fazer com que os empreendedores passem mais tempo no mercado, que as empresas familiares multipliquem e se passem para suas famílias de uma maneira consistente, que elas possam sobreviver. Então, isso é bacana e é bom. Eu acredito muito na estratégia da indicação geográfica. Primeiro, para manter toda uma tradição. Segundo, para fazer com que entre barra um dinheirinho no bolso. Dinheiro no bolso não faz mal para ninguém e ajuda as pessoas que muitas vezes estão muito mais distantes. E para concluir, eu acho que o nosso país, a nossa liderança precisam entender que a estratégia de 100 anos que nós fizemos, levando as pessoas só para as capitais e criando a amontoada de pessoas, ela tem que ser o seguinte: nós temos que trazer essas pessoas para os 5.570 municípios, e que é muito bom você ter a oportunidade no seu município onde você nasceu de trabalhar, viver e poder contribuir para o seu país. Eu sou uma prova viva disso. Nunca quis sair de Caicó, o Sebrae me deixou lá por 34 anos, eu quero continuar. Então, as nossas experiências, as nossas expertises, os nossos saberes, nós temos que aprender, temos que correr o mundo, aplicar também na nossa terrinha. Então, se nós conseguirmos olhar os 5.570 municípios e botar as pessoas para ficar bem distribuídas, nós vamos ter e passar pelo que acontece todo dia, tá certo? Obrigado a você, foi uma honra e um prazer, e a gente é um pouco aprendiz. A gente está aprendendo na prática, acertando, mas errando também, mas sempre com tudo de acertar mais.
E que aquelas pessoas que dependem e vivem do bordado, se amanhã eu tiver 60% a 70% como renda principal, isso foi um grande ganho para a nossa região e para nossas bordadeiras. Aqui eu mando um abraço para todas. É o motivo de acordar todo dia, né? É verdade. Gente, muito obrigada a quem ficou até aqui, quem ficou até agora. Lembrando que esse podcast está disponível no nosso canal do YouTube, da Ecotur Nordeste. E aproveitem que, além desse, tem outros que vão estar rolando aqui. Obrigada.